Coloca a apresentação para a gente aí, Alberto, por favor. Irmãos, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né, sobre a igreja missional. E nós estamos dando uma olhadinha em alguns exemplos, né, de como é que seria essa igreja missional. Na semana passada, nós demos uma olhadinha, então, na igreja missional em Antioquia, né? Nós percebemos, então, como a igreja em Antioquia ela possuía uma liderança diversa, né, diversificada. A gente percebeu que a igreja de Antioquia tinha ali mestres, né, profetas e mestres, que trabalhavam, então, em prol daquela igreja. Nós percebemos ali claramente, tá, que no caso ali, especificamente de Paulo e Barnabé, quando eles foram chamados para a obra de Deus ali, para a obra missionária, eles não foram chamados do nada, né? Eles não estavam ali à toa, não estavam ali, como é que eu vou dizer, né? Não eram dois indivíduos que estavam ali sem nada o que fazer, mas pelo contrário, né? Eles estavam trabalhando, servindo a Deus na igreja em Antioquia. Foi quando, então, o Senhor chamou Paulo e Barnabé para que eles pudessem se tornar missionários além ali de Antioquia. Dali de Antioquia, então, eles partiram na primeira viagem missionária a fim de que eles pudessem pregar o Evangelho. E nós podemos ver, então, exatamente isso, que a igreja em Antioquia, ela acabou se tornando um reflexo da própria missão do apóstolo Paulo e também de Barnabé. Porque uma vez que eles estavam ali ensinando na igreja em Antioquia, uma vez que eles estavam ali jejuando, adorando a Deus, a missão, então, pela qual eles foram enviados, reproduziu exatamente isso. Então, vocês podem perceber na vida do apóstolo Paulo que ele, de fato, era um pregador do Evangelho, era alguém que estava, de fato, disposto a viver as últimas consequências, né, até as últimas consequências, se fosse necessário, por causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós percebemos isso, né, de que a igreja, então, não apenas envia missionários, mas ela precisa ter aqui, no seu local, na sua comunidade, onde ela está estabelecida, ela também deve servir a Deus, ela deve servir aqueles que estão ao seu redor, a fim de que ela possa cumprir o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Vamos lá, nosso versículo básico é esse daí, eu vou pedir os irmãos para lerem para mim, por gentileza. Isso, então esse versículo tem nos mostrado, né, que nós recebemos poder por parte do Espírito Santo para ser testemunha de maneira simultânea, tá? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra, tá? Então é isso que nós temos visto e aprendido aqui nos domingos pela manhã. Hoje nós vamos dar uma olhadinha, então, em alguns aspectos da igreja missional, olhando então para o livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, tá? Embora o apóstolo Paulo não tenha chegado a Roma como missionário, né, a ideia dele, a gente vai ver aqui que a ideia dele era exatamente ir para a Espanha, por isso que ele escreve a carta aos Romanos, não é? Porque ele quer passar em Roma para que ele possa então ter um período ali, ter um tempo ali com aqueles irmãos, para que ele possa, então, também ter o apoio dos irmãos de Roma, a fim de que ele chegasse até lá na Espanha, né? Mas ele acabou não chegando em Roma como missionário, né? Ele foi mandado lá como um prisioneiro. Então, lá ele chegou, de qualquer forma, ele chegou lá, mas não como um missionário propriamente dito, né? Então, a ideia dele era exatamente chegar na Espanha, né? Então, a gente vai ver isso pelo mapa, né? Então, na viagem de Paulo a Roma, a ideia dele, então, era percorrer tudo isso aí até ele chegar lá em Roma, né? Mas, como eu falei, ele não foi como missionário, depois ele acabou sendo preso, né? E ele chegou lá como um prisioneiro em Roma, ok? Mas aí, então, quando ele escreveu a carta à igreja em Roma, ele faz como qualquer missionário hoje em dia faz, não é? Então, o missionário escreve uma carta para a igreja e ele, então, relata quais são os planos dele
com relação ao trabalho que ele quer fazer naquele lugar, né? Então, imagine aí um caso concreto, né? Imagine aí, por exemplo, o nosso irmão Gessé manda aqui uma carta para o conselho da igreja, dizendo, olha, eu quero plantar uma igreja lá no Timor-Leste, e aí então ele manda um projeto ali para o conselho, ele fala qual é a visão doutrinária dele, que tipo de igreja ele quer trabalhar lá, né? O que ele quer plantar lá, qual é o tipo de trabalho que ele vai realizar lá, é com tradução, é com crianças, é com formação de líderes. Ele vai colocar, olha, eu baseio o meu ministério a partir desses princípios bíblicos, teológicos, então eu sou um pastor presbiteriano, eu creio na sola escritura, eu creio nos 5 solas, eu creio nisso, daquilo. Então eu queria, então, a partir disso, pedir o apoio de vocês. E aí, então, ele manda essa carta para a igreja, dizendo, me ajudem a chegar lá no Timor, para que eu possa plantar uma igreja com essas características que estão aí no meu projeto. Foi mais ou menos isso, então, que o apóstolo Paulo fez. Ele queria ir para a Espanha, como eu falei, escreveu aos crentes lá de Roma, dizendo, eu quero plantar uma igreja lá na Espanha, eu quero pregar o evangelho lá na Espanha, e para isso, então, eu estou trazendo essa carta, os princípios pelos quais eu quero plantar essa igreja lá. E é dentro desses princípios, então, que a gente vai perceber como o apóstolo Paulo pretendia pregar o evangelho lá na Espanha, e que tipo de igreja, de fato, ele queria plantar lá. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, para lerem para mim, por gentileza, Romanos capítulo 15, os versos 14 e 21, que dá mais ou menos a ideia do que eu acabei de dizer aqui para os irmãos. Por favor, vamos lá? Que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não somente onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então aqui o apóstolo Paulo dá um resumo, digamos assim, da missão dele, que ele quer ir para a Espanha, e basicamente ele está dizendo, eu quero ir para lá porque eu tenho um ministério com os gentios, e lá o evangelho ainda não foi pregado, e eu preciso então chegar lá com a graça de Deus e com a ajuda de vocês, para que o evangelho de Cristo, então, seja anunciado àquele povo, né? Então, dentro disso, nós podemos dizer, né, que a aula de hoje tenciona, né, ou tem a intenção de responder essa pergunta. Se tivéssemos, então, a oportunidade de plantar uma nova igreja, quais seriam as características dessa igreja? Se você e eu tivéssemos a oportunidade, então, de mandar uma carta para uma igreja dizendo, eu quero plantar uma igreja em tal lugar, e eu quero mostrar, eu quero então dizer quais são as minhas intenções e quais são os projetos dessa igreja. Então é isso que eu já falei, né? O apóstolo Paulo, então, ao escrever a carta aos Romanos,
Ele mostra qual é a intenção dele em pregar o evangelho na Espanha e quais são as características dessa igreja que ele pretende plantar lá e que, de fato, trazem alguns ensinos, né, penso eu, que trazem alguns ensinos para nós hoje. E certamente é sobre isso que nós vamos nos debruçar nessa manhã, tá bom? Então, a primeira característica que nós vamos perceber, olhando então para a carta de Paulo aos Romanos, é que essa igreja, então, ela tinha um estilo e um princípio de vida e de fé que é baseado na graça de Deus. Você vai perceber, então, ali, até o capítulo 4, capítulo 5, o apóstolo Paulo, então, começa a sua carta dizendo exatamente isso. Primeiros 3 capítulos, você vai perceber, então, que o apóstolo Paulo, ele pretende revelar que todos nós somos pecadores, quem quer que sejamos. Ele vai se dirigir aos gentios, dizendo que eles que eles precisam da graça de Deus. Ele se dirige àqueles que eram conhecidos como moralistas, né, dizendo, vocês também precisam da graça de Deus. E ele também se dirige aos judeus, que tinham a revelação de Deus, que conheciam a Deus pessoalmente, dizendo então que eles também precisam da graça de Deus. Se você der uma olhadinha aí, nós não vamos ler, mas se você der uma olhadinha então aí, especialmente no capítulo 3, ali no final do capítulo 3, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer a partir do verso de número 10. Ele vai dizer, todos nós estamos debaixo da mesma situação. Todos nós somos pecadores, merecedores, então, da ira de Deus. Então, Paulo reduz toda a humanidade a um mesmo patamar. Não tem ninguém que pode se orgulhar diante de Deus. Nem o judeu, nem o moralista e nem o gentil. Ele diz, todos vocês precisam da graça de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, então, vivemos assim. Então, notem que aqui, então, o apóstolo Paulo, ele vai mencionar, então, que nós precisamos viver uma vida, ou termos uma igreja que vive nesse estilo, né, ou que vive debaixo da graça de Deus. Uma igreja, então, que é dirigida exatamente por essa perspectiva, onde os crentes compreendem claramente que se não fosse a graça de Deus, eles estariam completamente perdidos. A pergunta, então, que eu faço, irmãos, será que isso realmente faz diferença? O que os irmãos acham? Será que viver uma vida baseada na graça de Deus faz diferença na vida de um cristão? Sim ou não? Sim, não é? Porque a nossa tendência, a tendência do nosso coração é exatamente nós olharmos para nós mesmos e pensarmos assim, mas eu tenho algum mérito, né? Eu não sou uma pessoa tão ruim assim, né? Eu não sou tão mal assim como as pessoas acham, né? Olha, tem gente pior do que eu, não é? Tem uns camaradas aí que fazem coisas muito piores do que eu, cometem pecados muito piores do que os meus. Os meus são pequenos comparados ao pecado que a gente vê por aí. Mas o apóstolo Paulo, ele pretende exatamente mostrar isso. Ninguém pode se apresentar diante de Deus se não for mediante a sua graça revelada por meio de Jesus Cristo. Então, é isso que o apóstolo Paulo menciona aqui. Então, nós vamos perceber isso, né? Especialmente ali no capítulo 6, nós não vamos ter tempo de ler todo este capítulo, mas ali então no capítulo 6, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai fazer menção de alguns versículos aí, nós vamos perceber exatamente essa questão que é levantada pelo apóstolo Paulo. Então, o que o apóstolo Paulo, o que eu estou querendo dizer aqui com relação, então, a essa vida vivida pela graça? Então, olhando para Romanos capítulo 6, nós podemos tirar aqui algumas conclusões, né, algumas lições do que é, então, viver pela graça. Veja primeiramente aí que viver pela graça é nós, então, considerarmos, né, ou sabermos que nós estamos mortos para o pecado juntamente com Cristo. Veja aí
Romanos capítulo 3, o verso de número 24, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso então. Ele vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Lembra que eu acabei de dizer, né? O capítulo 3, o apóstolo Paulo então vai dizer exatamente, ou ele vai colocar todos os seres humanos debaixo da mesma condição. Veja que o verso de número 23, ele vai dizer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o ponto. Todos. De maneira indiscriminada. Não tem um que se salve fora da graça de Deus. Olha como isso é impactante, irmãos. Todos, absolutamente todos os seres humanos nascem separados e condenados por Deus. Essa é a condição do ser humano sem Deus. Ele nasce condenado, ele nasce perdido, ele nasce morto em seus delitos e pecados. Todos nós carecemos da glória de Deus. Mas o verso 24, o apóstolo Paulo então traz esse contraponto, ele dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que é viver pela graça? Primeiramente, eu já disse aí, é estar morto para o pecado, juntamente com Cristo, né? Então nós estamos mortos juntamente com Cristo. Segunda coisa que a gente pode mencionar dentro disso daí é ter paz com Deus, é o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus mediante a Jesus Cristo. Essa paz com Deus aqui, irmãos, não é a paz que nós pensamos assim, que é aquela ausência de problemas, não é? Não tem a ver com aquela quietude interior que a gente às vezes pensa, né? Eu estou em paz, né? Assim, puxa, eu estou tranquilo por dentro, né? Não está me acontecendo nenhum problema, eu estou, assim, minha alma está leve. Então a gente pensa que isso é ter paz com Deus. Paz com Deus aqui é exatamente esse aspecto da reconciliação. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, antes nós éramos inimigos de Deus, alvos da sua ira. Nós éramos rebeldes, por outro lado, né? Nós não queríamos saber de Deus, nós rejeitávamos a Deus, nós tratávamos as coisas de Deus como algo que não era agradável para nós. Então, vivia essa briga, vivia essa discordância entre essas duas partes, né? Por um lado, Deus, que estava com a sua ira apontada para nós, e por outro lado, nós, que éramos rebeldes diante de Deus, né? Não queríamos saber das coisas de Deus. Cristo Jesus, então, trouxe essa paz, essa reconciliação entre nós e Deus. É como se Jesus tivesse, por seu sacrifício, não é? Pego na sua mão e pego na mão de Deus e tivesse, então, colocado nós dois juntos, dizendo, agora vocês podem ser amigos. Por quê? Porque Cristo satisfez, por um lado, a nossa condição como pecadores, por outro lado, então, ele satisfez as exigências de Deus com relação ao sacrifício e à obediência que nós deveríamos prestar. Isso é ter paz com Deus, tá? É ser amigo de Deus, é ter acesso à presença de Deus, é poder conversar com Deus, é poder ter certeza da nossa salvação e por aí vai. Então isso é que é viver pela graça. Paulo também vai dizer, nesse aspecto então da vida pela graça, que viver pela graça também, ele vai dizer que é ser liberto do pecado. Caminhe mais um pouquinho aí no capítulo 6, no verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aqui é um ponto interessante, não é? Porque muitas vezes nós pensamos na graça de Deus exatamente de maneira contrária a isso que eu estou afirmando aqui. Quando a gente pensa na graça de Deus, a gente pensa que a graça de Deus é uma liberdade. É uma licença, é uma concessão exatamente para a gente pecar, não é? Você já deve ter ouvido alguém dizendo assim, eu faço isso, eu vivo essa vida, mas não se preocupe, é tudo pela graça de Deus,
Deus não se importa com esse pecado, Deus não se importa com a vida que eu levo, porque, na verdade, é tudo pela graça. Então, a graça me permite viver uma vida contrária à vontade de Deus, e Deus não se importa com isso, porque, na verdade, é tudo graça, é tudo misericórdia de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo nos mostra um aspecto da graça que nós muitas vezes não percebemos. A graça de Deus nos libertou do pecado. E agora, então, por sua graça, nós não vivamos ou nós não servimos ao pecado como escravos. Isso não quer dizer, irmãos, que o crente, ele não peca. Não quer dizer que a gente está isento de cair. Não quer dizer que nós estamos isentos de desagradar a Deus. Isso não quer dizer que nós não estamos isentos, que nós estamos isentos de fazer algo de maneira deliberada contra o próprio Deus. De repente, até mesmo conscientemente, a gente dizer, não, eu sei que Deus pensa a respeito disso, mas eu vou fazer algo contrário à vontade de Deus. Isso não quer dizer que a gente não pode fazer isso, mas a graça de Deus nos liberta do pecado. Nos liberta, então, da escravidão do pecado. Ou seja, eu não sou mais obrigado a fazer aquilo que o pecado manda eu fazer. Você já deve ter ouvido isso também de algum crente, né? Dizendo assim, sabe qual é o problema, rapaz? É porque a carne é fraca. Aí eu não consigo resistir à tentação, eu não consigo resistir à imoralidade, eu não consigo resistir às coisas que eu vejo, eu não consigo resistir a essas tentações. É por isso, então, que eu faço, eu não consigo resistir, eu não consigo dizer não para essas coisas. Ele não está entendendo Romanos 6, não é? Romanos 6 está dizendo que você não é mais escravo. Você foi liberto. O pecado não manda mais em você. Não manda mais em mim. Eu posso, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, dizer, eu não quero mais obedecer a este Senhor chamado pecado. Eu não sou obrigado mais a fazer aquilo que o pecado me ordena. Eu não sou mais obrigado a dar vazão aos meus sentimentos pecaminosos, porque nós fomos libertos, então, da escravidão do pecado. Além disso, então, nós podemos mencionar que viver pela graça, segundo Romanos 6, é ser filho de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é o viver pela graça, né? Nós não estamos perdidos no mundo, nós não estamos confusos no mundo, nós não somos levados de um lado para o outro, nós não estamos atrás da última novidade evangélica gospel do momento. Nós somos guiados de acordo com a vontade de Deus, segundo o Espírito de Deus. Eu não estou preocupado com a última moda que o mundo está ditando, porque a minha vida é uma vida vivida de acordo com a vontade de Deus. Além disso, então, viver pela graça, veja bem, é passar por sofrimentos. Olha que coisa boa, não é? Olha o que Paulo vai dizer aqui. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Depois, mais adiante, o apóstolo Pedro vai dizer que a gente tem que ter alegria em passar por tribulações, em sermos perseguidos por Cristo. Olha um aspecto da graça que a gente às vezes esquece, não é? Que viver pela graça é também passar por sofrimentos. Algumas igrejas dizem o contrário, não é? Se você passa por sofrimento é porque você nem crente é. A gente tem que desconfiar se você realmente é um convertido. Mas aqui, então, viver pela graça é passar por sofrimentos, é passar por lutas, sabendo, então, que aquilo que nos espera na glória é muito maior, é incomparavelmente melhor do que os sofrimentos que nós possamos passar na vida presente. Além disso, então, nós podemos ainda mencionar que viver pela graça é imitar a Cristo amando o seu próximo. Capítulo 15, Paulo vai dizer sobre isso, porque também Cristo não se agradou de si mesmo, tá? E aí mais adiante ele vai dizer que Cristo se entregou por nós e nós também devemos imitar aquilo que Cristo fez. Então veja que aqui são alguns aspectos, não todos, certamente você pode encontrar outros aspectos a respeito disso, né? De como então
nós podemos viver pela graça, mas percebam que o apóstolo Paulo, novamente, não é? Ele está escrevendo a esta igreja, dizendo: eu quero pregar o evangelho de Cristo na Espanha, e o conteúdo do meu evangelho diz respeito a isso, a uma vida vivida debaixo da graça de Deus. Eu não estou indo lá simplesmente abrir uma seita, abrir uma ramificação do judaísmo, ou uma extensão do judaísmo. Não, eu quero que ao plantar essa igreja lá na Espanha, os crentes que ali se achegarem, as pessoas que se converterem ao evangelho ali na Espanha, elas possam ter uma compreensão clara sobre o que é viver pela graça de Deus, e que elas possam ser alcançadas então a partir disso, tá? Então, dentro disso, comentando Romanos capítulo 6, Calvino vai dizer o seguinte: e visto que Cristo nos foi dado para a vida, por que devemos morrer com ele, senão para que ressuscitemos para uma vida melhor? Cristo, pois, expõe à morte o que é mortal em nós, a fim de verdadeiramente restaurar-nos à vida. E o que Calvino está dizendo é exatamente isso. Cristo nos oferece uma vida vivida pela graça, onde mesmo os sofrimentos, mesmo as coisas mais difíceis desta vida, são redimidas e encontram o seu significado quando nós compreendemos o que é viver uma vida pela graça. Ou seja, quando o crente sofre, por exemplo, ele não fica olhando para si mesmo pensando: eu sou o pior, né? Acho que Deus está querendo me castigar, acho que Deus está querendo me dar uma surra, uma disciplina, porque Deus não me ama, né? Porque Ele está me fazendo passar por esse sofrimento. Mas a vida pela graça me ajuda a olhar mesmo para os sofrimentos e dizer: Deus tem um plano nisso. Deus quer me ensinar algo proveitoso nisso. Deus está me fazendo refletir sobre esses sofrimentos. E ainda que esses sofrimentos me levem finalmente à minha morte, né? Me levem ao fim da minha vida neste mundo, eu tenho a esperança de que estarei com Cristo e lá eu viverei eternamente com Ele. Então essa é a vida pela graça. Uma vida onde o pecado não é aquilo que dita a nossa vida. O pecado não é o senhor da nossa vida. Uma vida, então, onde eu posso, de fato, viver de acordo com a vontade de Deus. Eu posso ter paz com Deus porque eu sou um filho de Deus. É isso, então, que o apóstolo Paulo quer pregar lá na Espanha. Era isso que ele desejava fazer. E é por isso, então, que ele escreve à igreja em Roma, para que eles possam conhecer não só o desejo do apóstolo Paulo de ir à Espanha, mas o conteúdo pelo qual ele vai pregar o evangelho lá. Então, nós podemos dizer que a igreja que Paulo pretende estabelecer em Roma, na verdade na Espanha, né, é marcada pela vida transformada de seus membros. Eles morreram para o pecado e vivem para Deus. Buscam viver para agradar a Deus, oferecendo seus membros para a justiça e santificação. Ou seja, eles pensam e agem para a glória de Deus. Então, imaginem, irmãos, essa situação de alguém que quer plantar uma igreja e no seu coração, no cerne, então, da sua mensagem, está exatamente isso. Eu quero esta igreja sendo plantada lá para que, através dessas pessoas que vão se achegar a essa igreja, elas possam viver tão somente para a glória de Deus. Elas têm uma vida transformada de tal maneira que a vida delas possa ser uma vida que expresse de fato glórias e louvores ao nosso Deus. Não é uma vida perfeita, tá? Não é uma vida sem pecado. Não é uma vida sem sofrimento e sem tribulação. Mas são vidas que procuram viver tão somente para a glória de Deus. Ok? O segundo aspecto que a gente pode mencionar aqui é que o apóstolo Paulo, então, ele deseja que essa igreja, então, seja uma igreja verdadeiramente adoradora. Veja lá no capítulo 15, os versos 7 a 13. Eu vou pedir a alguém para, por favor, ler para mim, por gentileza. Romanos, capítulo 15, os versos 7 a 13.
Então notem que a intenção do apóstolo Paulo é isso, ele quer que os gentios possam adorar a Deus. Olha que coisa bela aqui, irmãos. Veja que a gente tem esse aspecto da adoração quando a gente pensa geralmente no culto público, né? Então nós pensamos no culto público, a gente pensa assim, nós estamos adorando a Deus. E certamente há uma grande verdade a respeito disso. Mas aqui, o aspecto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, ele está dizendo exatamente sobre os cumprimentos das promessas de Deus. Ele está dizendo, olha, quando eu for aí e eu pregar aos gentios e eles se converterem, as promessas de Deus então vão ser cumpridas, ou seja, os gentios vão adorar a Deus também. Então percebam, irmãos, que a adoração ela tem um aspecto que está muito ligado à própria missão. Porque quanto mais pessoas nós alcançarmos para o Evangelho e mais pessoas então confessarem a Cristo, mais pessoas vão adorar a Deus. Então Deus, nesse sentido, né, ele vai ser mais adorado ainda. Não só na qualidade, mas também na quantidade de pessoas que vão adorar a Deus. E a missão é exatamente isso. O aspecto da missão de Deus é quanto mais pessoas nós alcançarmos, mais pessoas chegarem a Cristo, mais pessoas vão poder adorar a Deus de maneiras diferentes e em diversas culturas e por aí vai. Então, irmãos, quando a gente manda um missionário para fora do país, não é porque só a gente acha bonitinho, não é porque a gente acha legal, né? Não é porque a gente fica admirado e a gente fica assim suspirando por esse irmão ou por essa família que vai lá pregar o evangelho, né? Não é só para a gente ter ali ouvir as histórias, né, que essas pessoas contam, às vezes das lutas que elas passam, né, por pregar o evangelho nesses lugares. Não, mas é exatamente para que as promessas de Deus sejam cumpridas também entre eles. Ou seja, para que nós tenhamos, de fato, pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, louvando a Deus e bendizendo o seu nome. Então, notem aqui que Paulo pretende fazer exatamente isso. Quando ele diz, então, ou quando eu digo aqui sobre essa igreja verdadeiramente adoradora, eu não estou falando apenas do aspecto, então, da igreja em si, do culto em que a igreja vai prestar a Deus, mas, de fato, de que o evangelho está sendo proclamado entre eles, e a partir disso, então, eles vão poder também adorar e bendizer o nome do nosso Senhor. Então, Paulo pretendia isso. Ele pretende também, através então da sua missão, né, através da sua ida à Espanha, Paulo então pretende olhar para aquele local então como lugar onde Deus deve ser também adorado. Nós podemos mencionar também que o apóstolo Paulo, ele pretende então ter também ali uma liderança plural e diversificada. Se você caminhar um pouquinho aí mais, no capítulo 16, você vai constatar diversos nomes que o apóstolo Paulo menciona na sua carta. Talvez alguns desses nomes aqui sejam mencionados única e exclusivamente somente no capítulo 16 de Romanos. Mas percebam que o ministério do apóstolo Paulo não era um ministério isolado, mas de pessoas que podiam ajudá-lo nessa situação. Então veja aí, a partir do verso de número 1, nós vamos encontrar assim, Paulo dizendo: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudei tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais também pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e também em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato,
meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Sícrimo, Flegonte, Hermes, Patrobras, Hermes e os irmãos que se reúnem na casa deles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, percebam aqui nessa lista, irmãos, que o apóstolo Paulo é como se ele estivesse dizendo àquela igreja em Roma, dizendo, olha, eu não estou sozinho nessa empreitada. Eu não estou indo para lá com a cara e com a coragem, sozinho. Eu não sou o cara. Tem gente, tem pessoas que estão juntamente comigo. Tem pessoas que também estão lutando e batalhando em prol do Evangelho. Notem aqui, não sei se você percebeu, que ele cita, por exemplo, Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Então, tinham pessoas que eram tão notáveis como o apóstolo Paulo. Outras que, de fato, ajudaram o apóstolo Paulo de uma maneira, digamos, mais reservada. Mas todas elas foram importantes no ministério e na missão do apóstolo Paulo aos gentios. Então, Romanos 16, irmãos, mostram para nós exatamente isso, de que essa igreja missional não é uma igreja de um homem só, mas de várias pessoas que estão também, juntamente com o apóstolo Paulo, lutando e trabalhando em prol do Evangelho. Cada qual, então, na sua devida parte. Cada qual, então, exercendo as suas próprias funções. Então, a missão que o apóstolo Paulo pretende fazer indo à Espanha, não é uma viagem solitária, não é uma viagem de um homem só, não é uma igreja que está dizendo, olha, vai lá, fique à vontade, Deus abençoe você. Mas é uma igreja em que o apóstolo Paulo pode dizer, olha, eu tenho pessoas que podem me ajudar, que podem contribuir, que podem me apoiar, que já fizeram isso diversas vezes, em outras ocasiões. Certamente essas pessoas estarão comigo também nessa empreitada até a Espanha. Eu estou querendo que vocês entendam. Eu quero que vocês então vejam quem são essas pessoas que estão comigo. Olha que coisa bela, não é? Saber que ele não estava sozinho, que ele não iria sozinho nisso daí. É como se, novamente, nós pudéssemos trazer isso para a nossa realidade e nós pudéssemos olhar, então, esse projeto que o missionário apresenta à nossa igreja e ele pudesse dizer ali no finalzinho do seu projeto, olha, eu não estou indo lá para o Timor-Leste sozinho, não. Olha, tem fulano de tal, tem ciclano aqui que vai comigo, tem essa pessoa que já está lá, olha, tem fulano de tal aqui que em outras ocasiões já também me serviu como companheiro em outras missões, tem fulano de tal aqui que, inclusive, é uma pessoa ilustre, uma pessoa extremamente capacitada, alguém que, de fato, vai fazer uma grande diferença no trabalho missionário lá no Timor. Então, ele lista ali o nome de diversas pessoas e nós olhamos aquilo ali e falamos, puxa vida, né? A gente vai mandar uma boa equipe para lá. Nós vamos mandar um bom grupo para lá. Certamente essa missão não vai acabar no meio do caminho, porque os nomes que estão aqui, a equipe que está sendo arrolada aqui, é uma equipe muito boa. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus pôde juntar, então, esses irmãos. Pôde juntar, então, essas pessoas que puderam trabalhar, o que vão trabalhar em prol dessa missão. Então, nota, irmãos, que, novamente, nós já falamos sobre isso lá, quando nós olhamos a igreja em Antioquia. Aqui nós vemos a mesma coisa.
a necessidade de uma liderança diversificada, uma liderança, então, plural, onde diversas pessoas, então, estão trabalhando em prol do mesmo objetivo, a edificação do reino, o crescimento da igreja. E no caso específico aqui, esses irmãos estavam trabalhando em prol do apóstolo Paulo, para que o evangelho pudesse chegar aos gentios, pudesse chegar a outros lugares, por meio da vida e da obra, então, do apóstolo Paulo. Então, pensemos novamente, quando a gente pensar no apóstolo Paulo, né? A gente não pense que é um homem solitário, fazendo viagens missionárias, alguém que está fazendo algo por si só, com seu próprio esforço, sem contar com a ajuda de ninguém. Depois você leia com calma lá Romanos 16, e você vai perceber o quantas pessoas ajudaram e foram úteis na vida e no ministério do apóstolo Paulo, sem as quais, certamente, o apóstolo Paulo não conseguiria chegar nos lugares onde ele chegou. E talvez nem seria esse missionário tão proeminente que nós conhecemos através das páginas das Escrituras. Então, quando a gente pensa nele, nós devemos pensar também nessas pessoas que puderam ajudá-lo e contribuir com ele, ok? Além disso, então, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz, então, que essa igreja missional, ela vive da graça de Deus, porque ela é sensível àquilo que o Espírito Santo diz. Então, eu separei aqui algumas questões importantes, talvez a gente não tenha tempo de falar sobre todas elas, algumas delas nós já até mencionamos aqui, mas eu vou fazer aqui referência a cada uma delas. Aí, se você depois quiser dar uma olhadinha em casa com mais calma, você pode fazer isso. Especialmente no capítulo 8, lá de Romanos, você vai encontrar aquilo que o Espírito Santo, então, traz para cada um de nós, e que certamente faz parte do conteúdo da mensagem que o apóstolo Paulo quer pregar lá na Espanha. Primeira coisa, então, que a gente pode mencionar, que é o Espírito Santo, então, que diz para nós que nós não somos mais condenados diante de Deus. Está lá no capítulo 8, os versos de 1 a 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo, então, continua discorrendo aí até o verso de número 11, demonstrando exatamente isso, que se nós somos filhos de Deus, nós não temos mais nenhuma condenação. Ninguém mais pode nos acusar dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas faltas. Ninguém mais pode colocar o dedo no nosso nariz e dizer, você não é merecedor da graça de Deus, porque nós recebemos a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tá? É isso, então, que o Espírito Santo traz para nós. Se você der uma olhadinha ainda no capítulo 8, os versos 12 a 17, ali o Espírito Santo, então, está nos dizendo que nós somos herdeiros e filhos de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. No verso 17, ele vai dizer, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então o Espírito Santo traz essa certeza para nós, que nós somos filhos de Deus e nós somos também herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Além disso, então, nós podemos mencionar, ainda no capítulo 8, que o Espírito Santo, então, ele fala, ou ele nos traz uma verdade preciosa, que eu já falei agora há pouco, que os sofrimentos da era presente são incomparáveis com a glória que há de ser revelada por meio de Cristo Jesus. Está aí no capítulo 8, os versos 18 a 25, especialmente a partir do verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer, e não somente ela, falando da terra, né, falando da criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência
o aguardamos. Então essa é a mensagem pela qual o apóstolo Paulo quer pregar lá na Espanha, falando exatamente sobre aquilo que o Espírito Santo nos comunica, então, por meio da sua graça, por meio, então, da misericórdia de Deus. Além disso, nós podemos citar ainda em Romanos capítulo 8, os versos 26 a 30, que o Espírito Santo também intercede por nós. Ele vai dizer exatamente isso, não é? Ele vai dizer então que o Espírito Santo semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E além disso, então, nós podemos mencionar por fim, ainda no capítulo 8, que o Espírito Santo então nos dá certeza do amor de Deus. Verso 31, ele vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente ou graciosamente com ele todas as coisas? Então vejam que essa igreja missional, ela vive pela graça e ela vive então atenta. Ela está com os seus ouvidos abertos, ela é sensível àquilo que o Espírito Santo tem a comunicar. E no caso aqui nós vemos várias coisas, então, que o apóstolo Paulo fala a respeito, então, da mensagem que ele pretende pregar lá. De que nós somos filhos de Deus, que não há mais condenação, de que nós somos herdeiros com Cristo, de que os sofrimentos que nós passamos por aqui não podem ser comparados com aquilo que há de vir na glória eterna. Então percebam, irmãos, nós estamos aqui falando do conteúdo da mensagem que vai ser pregada na plantação desta igreja na Espanha. Daquilo que vai ser o cerne, daquilo que vai ser o centro, daquilo que vai, de fato, impactar na vida daquelas pessoas. Não tem a ver simplesmente com erguer um prédio, colocar uma placa e dizer: venham para cá, venham aqui para essa igreja. Mas qual é o conteúdo? Qual é a mensagem? O que será pregado nesta igreja? Os irmãos sabem do que eu estou falando. Existem diversas igrejas na nossa região, não é? Diversas placas de denominações. E se você for rodar aí no domingo à noite, você tem uma gama de opções de igrejas das quais você pode entrar. Mas qual é a mensagem? O que está sendo pregado, de fato, naquela igreja? É o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É isso que Paulo está tentando demonstrar aqui a esses irmãos em Roma. Eu vou lá não é simplesmente para abrir um prédio, não é simplesmente para começar um trabalho qualquer. O meu trabalho, o trabalho que eu pretendo fazer lá, é de fato levar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja mensagem está aí dizendo... cuja mensagem eu estou falando aqui para vocês, eu estou descrevendo aqui para vocês a mensagem da qual eu quero pregar lá na Espanha, o Evangelho, o puro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos traz essas promessas maravilhosas conforme a gente tem visto aqui. Além disso, então, nós podemos mencionar que a igreja, então, ela deverá ter uma visão de longo prazo sobre a sua vocação missional. Notem aqui, irmãos, que essa expressão que eu uso aqui de longo prazo não tem a ver necessariamente com um tempo estabelecido, né, de 2, 3, 10 anos e por aí vai. Mas o alvo missional do apóstolo Paulo, ele tem a ver exatamente com aquilo que ele menciona lá no capítulo 15, e ele também já mencionou no capítulo 16, ele pretende levar gentios à obediência a Cristo. Ou seja, em outras palavras, ele pretende formar discípulos nesse lugar, então, que ele quer pregar o Evangelho. Veja no capítulo 15, ele vai dizer o seguinte, no verso 18: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. No capítulo 16, o verso 26, ele vai dizer: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé
entre todas as nações. Então notem aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não está falando de algo de curto prazo. Não é uma receita pronta. Não é um negócio que vai acontecer de um ano para o outro. Não é algo instantâneo. Levar gentios à obediência requer um trabalho árduo, duro, difícil. Esse trabalho muitas vezes vai requerer, antes da própria pregação do Evangelho, por exemplo, o aprendizado da língua. Então, só para os irmãos terem uma ideia, né, eu não sei se isso, de fato, são esses os números, né, mas certa vez eu ouvi de um missionário que foi trabalhar no Japão, ele ficou 8 anos, só para aprender a língua. 8 anos, sem ganhar um convertido. 8 anos só para aprender a língua, para ele começar a pregar o Evangelho lá. Levando gentios à obediência. É por isso que às vezes nós recebemos relatos de missionários e a gente ouve às vezes o missionário dizendo assim, olha, nós temos lá este ano, nós trabalhamos duramente com a igreja e nós recebemos 2 convertidos, glória a Deus. E a gente coça a cabeça e fala, rapaz, o cara ganhou 2 convertidos? 2? Não, traz esse missionário de volta, porque ele não está trabalhando. Ele não está fazendo nada útil lá, não. Pode mandar buscar. Ele não deve estar realmente pregando o Evangelho. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes os números são baixos, porque muitas vezes a dificuldade de você levar gentios à obediência, pessoas de outras nações à obediência, é muito grande. Tem a barreira linguística, tem a barreira cultural, tem o preconceito com relação a estrangeiros. Os próprios missionários vão encontrar desafios. Talvez o missionário vai ficar doente, ele não se adapta ao campo, ele não se adapta à língua. Tantas outras coisas que acontecem no intervalo até que o Evangelho seja pregado, e isso vai requerer tempo, vai requerer anos de trabalho. Talvez os resultados de alguns trabalhos missionários vão aparecer somente depois de 20, 30, 40 anos de trabalho missionário. Talvez o nosso irmão Jessé nem veja os frutos reais do trabalho que ele levou anos para traduzir a Bíblia para uma língua. Porque é a partir daquilo ali, então, que ele vai começar, de fato, a discipular e a ensinar pessoas no Evangelho. Por quê? Porque agora que ele conseguiu colocar a Bíblia na mão dos nativos. E isso, muitas vezes, leva um tempo muito grande. Então, aqui o apóstolo Paulo mostra exatamente isso para nós. Uma igreja, para ela se tornar uma igreja missional, isso não acontece do dia para o outro. Não é de um domingo para o outro, não é de um mês para o outro, não é de um ano para o outro. Isso pode levar tempo, isso pode requerer esforço, requerer paciência. Isso porque vai se encontrar muitos obstáculos, muitas dificuldades, muitas intempéries no meio do caminho. Por isso, então, o apóstolo Paulo, ele demonstra aqui claramente para aqueles irmãos que ele pretende, então, fazer isso para que os irmãos tenham consciência exatamente de que o trabalho que ele vai realizar ali não é um trabalho em que ele vai colher frutos no ano seguinte. Talvez ele passaria o tempo inteiro ali, talvez ele morreria na Espanha pregando o Evangelho, sem que ele pudesse ver os frutos sendo frutificados, porque é exatamente a dificuldade, então, de levar esses gentios à obediência. E certamente também isso acontece conosco em muitas situações. E por fim, irmãos, para nós caminharmos aqui para o final, nós podemos perceber então que a igreja missional, ela procura então fendas ou lacunas na expansão do Evangelho. Foi o texto que nós lemos lá em Romanos capítulo 15. Quando o apóstolo Paulo ele diz a partir do verso 18, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Veja o verso 20, ele diz, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio.
Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, eu não quero pregar o evangelho em lugares onde Cristo já foi pregado. Olha a ideia de Paulo. Eu não quero falar do evangelho para quem já ouviu. Eu quero pregar o evangelho para quem não ouviu o evangelho. Para quem ainda não teve essa oportunidade. Ele diz, eu não quero edificar em fundamento alheio. Ou seja, eu não quero criar uma concorrência. Não quero criar um bairro de igrejas e deixar os outros bairros sem igreja. Eu quero que Cristo seja pregado onde ele não foi pregado ainda. Onde o nome dele ainda não foi anunciado. Onde o nome dele não foi conhecido. Toda vez que eu leio esse texto aqui, e essa ocasião dessa lição me fez lê-lo novamente, eu me lembro aqui daquele missionário, não sei se todos os irmãos estiveram aqui, né? O missionário Elvis, que não é o Elvis Presley, né? Mas é o missionário Elvis, juntamente com a sua esposa Daniela, que estão lá na Índia, né? Ele, um engenheiro elétrico, viu, Nicolas? O engenheiro elétrico que foi lá para a Índia. Se você quiser, eu passo o contato dele para você, tá? O engenheiro elétrico foi para lá e a esposa advogada. E ambos foram lá com os filhos pequenos para a Índia. E ele fez uma dinâmica aqui com a gente que eu achei muito interessante, né? Ele fez uma dinâmica dizendo o seguinte, mais ou menos o seguinte, né? Se você tivesse 100 cestas básicas, como é que você distribuiria essas cestas básicas? E aí, então, a gente fez a dinâmica e tal, tudo certinho. E aí, então, quando ele revelou então, a finalidade daquela dinâmica, e ele falou, então, exatamente, ou mais ou menos isso para nós. Hoje, as igrejas, de modo geral, elas enviam mais missionários a locais onde já existem missões estabelecidas ali. Às vezes até já tem lideranças locais naqueles países. E é exatamente onde nós enviamos missionários. E existem muitos outros lugares onde o evangelho ainda não chegou, o evangelho ainda não foi anunciado. Locais onde, de fato, Cristo sequer é conhecido entre eles. E isso também serve para nós, irmãos, no nosso cotidiano. Quantas vezes, não é? Nós gastamos hora, tempo, discurso, muitas vezes pregando o evangelho para pessoas que já deixaram claro para nós que elas não querem ouvir o evangelho de Cristo. Elas não querem ouvir essa mensagem. E muitas vezes nós deixamos de anunciar o evangelho para pessoas que ainda não conheceram, pessoas que ainda não ouviram a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então essa era a intenção do apóstolo Paulo. Eu não quero criar concorrência. Eu quero ir onde Cristo ainda não foi anunciado. Eu quero chegar naquele lugar onde o nome dele ainda não foi proclamado. Então, em resumo, a gente pode resumir então a igreja missional lá para a Espanha, né? O Paulo escreve, então, aos irmãos em Roma, que essa igreja, então, ele quer plantar essa igreja, e que é uma igreja, então, que vive pela graça, que pratica a caridade cristã, uma igreja, então, onde tem a verdadeira adoração e vida de oração, uma igreja que tem a centralidade do culto na vida da comunidade. Ele quer uma igreja que tem uma liderança múltipla e diversificada, que é sensível ao Espírito Santo. Ele deseja, então, plantar uma igreja de longo prazo, ele quer fazer discípulos, tá? Ele não quer simplesmente chegar lá e fazer tudo para que as coisas aconteçam rapidamente. E ele quer uma igreja onde pregar o evangelho o evangelho seja pregado onde Cristo de fato não foi anunciado. Então, dentro disso, irmãos, nós podemos mencionar que a carta aos Romanos, ela nos ajuda então a nós sermos uma igreja missional nos seguintes aspectos. Primeiro, buscando viver, né, pela graça de Deus. É o que nós já mencionamos aqui. Nós podemos, então, dizer que esta carta nos ajuda a sermos uma igreja missional quando nós temos o culto a Deus como
o centro da comunidade cristã, ou seja, o culto se torna algo tão essencial para a vida daquela comunidade, exatamente porque ele revela a glória de Cristo, ele proclama o Evangelho, ele anuncia as boas novas àqueles que estão ao nosso redor. Então o culto se torna o centro da adoração cristã. A igreja missional também ela deve possuir uma liderança diversificada e sensível ao Espírito Santo. A igreja missional também ela está preocupada em fazer discípulos e não simplesmente em trazer pessoas para dentro da igreja ou fazer frequentadores de igreja. E a igreja missional também ela está preocupada em pregar o Evangelho onde Cristo não foi anunciado ainda. Então a sua preocupação, não é simplesmente dizer, não, vamos onde tem um movimento. Não, eu quero pregar o Evangelho onde ele não foi anunciado. Tem algum bairro, tem alguma localidade, tem alguma família, tem algum local onde a gente pode pregar a Cristo e ele ainda não foi anunciado lá? Não tem igreja nenhuma lá? Então é lá que a gente quer pregar o Evangelho. A gente não quer ir onde já tem igreja, não é? A gente não quer ir lá fazer prosélitos. Nós queremos anunciar o Evangelho aonde o Evangelho ainda não chegou e Cristo ainda não foi anunciado. Irmãos, está aberto aí para perguntas, considerações, se os irmãos quiserem fazer. E assim, se os irmãos não tiverem nenhuma questão, nós podemos prosseguir aqui para o encerramento. Tá? O pastor, só uma observação. O pessoal até foi comentado aqui algumas vezes, acha os presbiterianos muito frios, né? Por causa dessa questão do Espírito Santo, que como é encarado pelas igrejas pentecostais e neopentecostais, né? Eu tenho uma visão sobre isso no sentido de, assim, isso na história, né, dos reformados. Como, ao longo da história, eu acho que foram criadas muitas heresias, né, e tomadas muitas decisões erradas, muita gente, supostamente, sendo conduzidas pelo Espírito Santo, que no slide que o senhor colocou sensível ao Espírito Santo, a questão das lideranças, né? Só que, na minha visão, né, muita gente, né, eu acho de forma equivocada, porque o que diz a palavra é o seguinte, né, o Espírito Santo vem para confirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, e próprio Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz assim, ó, mas ainda nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, eu entendo, né, e o senhor já explicou aqui também várias vezes, que essa condução pelo Espírito, por mais que a gente sinta nosso coração quente, lá, etc., a gente tem que confrontar com a palavra, e eu acho que muita gente toma decisões equivocadas aí na vida dela, seja ela qual for, porque não faz esse confronto, né? Fica muito motivado aí por sentimento, por emoções, se deixa guiar, e tem coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? Então, toda vez que a gente fala aqui, né, de escutar a voz de Deus, escutar o Espírito Santo, ser sensível ao Espírito Santo, a gente está falando o seguinte, ele confirma que isso aqui é a palavra de Deus, não dá, o senhor falou de paz com Deus, aí tem aquela paz de Deus, que excede todo entendimento, que realmente esse é o sentimento, você saber que você é salvo pela graça, e não por nada que você tenha feito ou vá fazer, isso, a gente tem paz com Deus, como o senhor explicou, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, tem o paz de Deus, que é esse sentimento bom que a gente sente, né? Mas aí tem que ter esse confronto com a palavra, o senhor já falou isso aqui várias vezes, e muita gente, às vezes, diante de determinadas situações, seja mais simples ou mais complicadas, eles confiam muito nos sentimentos e tomam decisões erradas e algumas situações estão contrárias à palavra de Deus. Então, ele vai dizer, não, aí o pior ainda, eu acho que na cabeça da pessoa ainda vai botar a culpa em Deus. Dizer, Deus, tinha 2 caminhos para seguir, aí eu não sabia qual que eu senti no coração que era o caminho A, e eu fui pelo A e deu tudo errado, mas estava claro pela palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que você deve seguir a palavra, né? É lógico que a gente não está em nenhum momento, até porque o Espírito Santo é Deus também, né? Uma das pessoas da Trindade,
mas eu acho que tem essa interpretação equivocada. Aí na igreja presbiteriana, às vezes tem isso, porque assim, como o pessoal não entende quase nada, é a mesma coisa da Maria, né? Como a Maria, né, tem aquele problema na igreja católica, às vezes a gente fala muito pouco, mas o senhor já falou aqui que é agraciada, e está tudo certo, etc., né? Mas vira aquele 8 e 80, né? E ou não fala de jeito nenhum, ou se falar, acha que está venerando. E o Espírito Santo é a mesma coisa, né? Aí tem vários livros sobre o Espírito Santo. Tem um que eu li já há algum tempo atrás, esse é bastante interessante. Apesar que eu esperava ter outras coisas lá no livro, não tinha, né? Ele fala assim, Espírito Santo, Deus esquecido. É muito interessante o livro, né? Mas é mais nessa linha, na minha visão, como o senhor já falou aqui também várias vezes, a gente sempre tem que seguir o Espírito Santo, orar para que Deus ilumine nosso entendimento, mas confrontar com a palavra de Deus, que isso aqui não é o subjetivo, isso aqui é o objetivo. Obviamente, tem muitos versículos aqui que você só entende na profundidade se o Espírito Santo iluminar o seu entendimento, né? Tipo que o Paulo fala que viver é Cristo e morrer é lucro. A gente acha que, né, Paulo ali está exagerando, mas não é exatamente isso, né? É exatamente o que ele falou, porque ele era cheio do Espírito Santo, pelas cartas dele, dá para se perceber, né? É como alguém que fala, assim, e tem N exemplos, né? É alguém que é mãe, vamos falar nem pai, né? Mãe, quem não é mãe, por mais que tenha um sobrinho, nunca vai saber o que é ser mãe. A mãe pode falar e dizer assim, essa é mãe, porque ela já teve, ou a dor, sentir a dor de uma mãe. O Espírito Santo é a mesma coisa. Então, mas assim, todo mundo tem que orar. Eu acho que a gente tem que fazer, tanto que, quando a gente vê, escuta os rádios aí dessas igrejas pentecostais, fala alguma coisa ali do Velho Testamento, não tem como errar, que é mais história, mas eles marcam reunião para recebimento do Espírito Santo, e a gente sabe que isso é um absurdo, não está de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo sofre para onde quiser, você tem que procurar os meios de graça, como o senhor já falou aqui, palavra, oração, os sacramentos, comunhão entre irmãos, etc., né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aí, porque essa questão do ser sensível ao Espírito Santo, como você botou ali. Né? Se eu não deixei isso muito claro, me perdoe, mas quando eu falo do Espírito Santo, ser sensível ao Espírito Santo, ou ser conduzido pelo Espírito Santo, eu nunca penso nisso desassociado da palavra, porque é a palavra que o Espírito Santo vai usar, é a Escritura, é a ferramenta dele, né? Então, não estou pensando em duas coisas distintas, né? Como se, de repente, a Bíblia estivesse dizendo uma coisa e o Espírito Santo fosse liberado para falar a outra, né? Porque, às vezes, alguns crentes pensam isso. Não, a palavra de Deus diz uma coisa, mas o Espírito Santo me disse outra, né? Então, assim, o Espírito Santo está liberado para contradizer até o que a Escritura está dizendo. Sempre quando eu penso, ou quando eu falo da pessoa e da obra do Espírito Santo, sempre é algo para nos levar à palavra, para revelar a palavra, dar entendimento da palavra, para nos conduzir por meio da palavra, né? Então, é sempre associado a isso. Então, não adianta o indivíduo dizer assim, eu sinto que o Espírito Santo está querendo que eu faça isso, mas e a Escritura? Ele confirmou pela Escritura, está isso na Bíblia, direta ou indiretamente você consegue ter uma direção sobre isso, não é? Você consegue extrair por meio da Escritura isso que você vai dizer, ou isso que você vai fazer, essa sua decisão está baseada nas Escrituras, né? Então, exatamente para evitar, às vezes, nós tomarmos decisões achando que são coisas do nosso, que Deus está dizendo que é para fazer isso, mas às vezes é completamente contrário, né, a palavra de Deus. Então, às vezes, a Mariazinha quer namorar com o Joãozinho, mas o Joãozinho não é crente. E ela ora dizendo, mas Deus falou que eu posso casar com o Joãozinho, mas Joãozinho não é crente. Não, mas o Espírito Santo falou que é ele mesmo, né? Já confirmou, o Espírito Santo falou comigo e já me deu uma revelação que é isso mesmo, já está tudo certo, vou casar com o Joãozinho, mas Joãozinho não é crente, né? É contrário à própria Escritura, né? Então, às vezes, a gente tem que evitar essa distinção que não é o que eu penso quando eu falo dessas coisas relacionadas ao Espírito Santo. Sempre quando eu menciono a pessoa e a obra do Espírito, eu estou pensando naquilo que ele atua pela palavra, né? Pela palavra de Deus, nos trazendo entendimento, nos trazendo sabedoria, nos direcionando por meio da Escritura, porque é a Escritura que o Espírito Santo usa para nos conduzir na nossa vida cristã, né? Essa semana eu até estava falando sobre o princípio regulador do culto para uma pessoa, e o princípio do regulador do culto fala isso, né? Fala que nós não podemos ter nada no culto que não seja aquilo que a palavra de Deus ordena para que a gente faça, né? É diferente de algumas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, de modo geral, e aqui eu não estou criticando essas igrejas para isso, eu só estou constatando aqui um fato, trazendo uma informação, né, para os irmãos.
Muitas vezes você vai na igreja evangélica, por aí você vai ver lá uma dança litúrgica, né? Aquele pessoal lá dançando, lá na frente, com as fitinhas, né? Enquanto está rolando ali o louvor. E aí, às vezes, você pergunta, ué, mas por que você faz dança litúrgica na igreja? Porque não tem um versículo bíblico que proíbe isso, não. A Bíblia não proíbe isso. Né? Não tem realmente um versículo bíblico que diz lá, não dançarás no culto. Não tem. Né? Mas o princípio de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, baseado nas Escrituras, nos ensina que só pode ter no culto aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Por quê? Porque Deus quer ser adorado, mas Ele mesmo coloca a maneira como Ele quer ser adorado. Ele não deixa isso a cargo da nossa invenção, da nossa motivação, das nossas intenções interiores, né, da nossa boa vontade. Não, Deus, Ele mesmo estabelece os princípios e os meios pelos quais Ele deve ser adorado. Se nós aplicássemos esse princípio da liturgia do culto na nossa vida pessoal, ou seja, eu vou fazer da minha vida somente aquilo que Deus ordena que eu faça, certamente muitos problemas na nossa vida a gente não teria. Mas o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa, a gente inverte. A gente procura fazer coisas e quando a gente vai na Bíblia, a gente pergunta, isso é pecado? Aí não tem nenhum versículo lá dizendo que é pecado, então eu vou fazer. Então, às vezes, a gente procura as coisas obscuras, subjetivas, e às vezes a gente vai na Bíblia procurando um versículo bíblico que não me proíba de fazer aquilo, porque na verdade, eu quero fazer. Quando, na verdade, se nós buscássemos fazer somente aquilo que a Escritura nos ordena, nós teríamos talvez menos problemas, né? Menos dificuldades na nossa vida. Então, por isso que é importante, né, a gente compreender essas coisas de maneira clara, a fim de que a gente possa viver uma vida agradável a Deus. Tá? Irmãos, vamos só finalizar então com Atos 1:8. Vou pedir os irmãos para lerem para mim, por gentileza, mais uma vez. Amém.